Hoje, como anunciado na última edição do Artigo 5º, vamos dar prosseguimento à conversa sobre as TVs públicas no Brasil. No país, existem importantes emissoras dessa natureza, que prestam relevantes serviços à educação, à cultura e à formação de cidadania. Nós vamos falar sobre o papel e a influência que elas exercem e os principais desafios. Mas antes, vamos relembrar o que diz a nossa Constituição? A Carta Magna diz que é direito de todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. E sobre o tema, eu converso agora com o jornalista e professor titular da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e com o procurador federal Arthur Coimbra de Oliveira, que é conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Obrigada pela participação de vocês no programa Artigo 5º. Eu os convido a assistirem uma reportagem da nossa TV Justiça. Há 20 anos, os brasileiros podem acompanhar de perto as decisões da mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. A TV Justiça foi criada em 2002 para aproximar a sociedade do judiciário e dar transparência aos julgamentos. Além de transmitir ao vivo as sessões no plenário, a emissora conta com uma programação diversificada sobre direito, saúde, bem-estar, cultura e informação de um modo geral. São debates, documentários, seminários, audiências públicas, matérias especiais, coberturas jornalísticas e aulas de direito. Tudo isso produzido por equipes sediadas em Brasília e com a colaboração de 22 parceiros que enviam material sobre o que acontece nos estados. Nestas 2 décadas de compromisso com a sociedade brasileira, a TV Justiça se consolida também na internet. A TV Justiça está nas principais redes sociais, né? No YouTube, no Twitter, no Instagram, também recentemente no Spotify. E a gente percebe que pela internet a gente atinge um público que não assiste a gente pela TV, claro, né? Mas que demanda e quer muito informação de qualidade, saber mais os seus direitos. E a gente vê isso por meio dos dados, né? A gente entrou no Instagram em 2020 e só nos 6 primeiros meses deste ano a gente teve um crescimento aí de 40% no número dos nossos seguidores. E até por meio desses seguidores que a gente entende um pouquinho de qual conteúdo falar. Professor Eugênio, exemplo do que acontece na TV Justiça, qual a importância da consolidação de uma TV pública com a internet? É um grande avanço? Não, é claro que é. Imagina uma emissora que não tenha internet, que não tenha site, que não tenha... Então, é claro que isso é fundamental e isso é percebido e isso se traduz no desempenho de todas as emissoras públicas e privadas, estatais, comerciais, comunitárias, no mundo todo. O que vem acontecendo, e nós precisamos ter clareza sobre isso, é uma mudança de padrão tecnológico. Toda a nossa legislação, no Brasil principalmente, sobre radiodifusão, é decorrente de um determinado padrão tecnológico. Eu quero dar um exemplo muito simples para as pessoas que nos acompanham. Sinais eletromagnéticos, de ondas eletromagnéticas, numa determinada área geográfica, podem se atrapalhar uns aos outros. Numa cidade, em Brasília, por exemplo, o número de emissoras funcionando com base nessa tecnologia é limitado, é bem limitado. Podemos ter VHF, podemos ter UHF, podemos ter outros tipos de sinal, mas o sinal aberto é sempre limitado. Não cabem mais do que algumas dezenas de emissoras de sinal aberto numa cidade. Portanto, a legislação é necessária para organizar esse mercado ou essa oferta. Na internet, isso é completamente diferente. Uma mesma cidade, um mesmo prédio de apartamentos, pode abrigar 2.000 emissoras diferentes que estão ali no YouTube, por exemplo. Não há limite para esse número.
Isso significa que a necessidade de uma legislação para organizar esse tipo de oferta não existe mais. A legislação para esse fim, ela não é mais necessária. Isso é uma mudança de padrão tecnológico que acarretará uma mudança de marcos regulatórios. E é para isso que caminha boa parte da emissão de sinais, da veiculação de áudio, da veiculação de vídeo e da veiculação de texto na esfera pública ou numa esfera pública global. Nesse sentido, é para aí que as coisas apontam, para a tecnologia digital. Nós precisamos ter muito claro que o trabalho das emissoras públicas evolui também na direção do digital, mas isso terá consequências ainda muito maiores do que supõe a nossa vã filosofia eletromagnética. Procuradora, a tecnologia evolui muito rápido. As TVs públicas na internet, o que elas oferecem de conteúdo na internet, segue as mesmas regras das TVs tradicionais? Bom, a TV pública, né, toda a produção e veiculação de conteúdo que ela faz, por meio dos seus canais que são outorgados, ela segue todas as regras constitucionais e legais. A transmissão que é feita na internet, em conteúdo linear, a princípio, ela pode ser destacada, né? Porque como ela não utiliza a emissão de um canal outorgado por radiofrequência, ela é livre para transmitir qualquer conteúdo que ela deseja. Né? Então, ela pode replicar o conteúdo, né? Ela se identifica como aquela TV, e nesse sentido ela replica o conteúdo, deve replicar o conteúdo, mas ela pode ter outras empresas do mesmo grupo, ou outras entidades do mesmo grupo, fazendo conteúdos de natureza diversa. Né? E existe uma grande discussão também sobre conteúdo de programação linear pago, né, pela internet, que medida isso se confundiria ou não com a televisão por assinatura. Tem um debate legislativo enorme sobre esse assunto, inclusive dentro da Anatel. Procurador, aqui na TV Justiça, por exemplo, a sociedade acompanha em tempo real as sessões de julgamento do STF. Qual a importância disso? Bom, o papel da TV Justiça, né, a transmissão da sessão de julgamento, é curioso, isso porque tem um debate muito extenso na academia sobre esses impactos do televisionamento no comportamento decisório do Supremo Tribunal Federal, na extensão dos votos ou na franqueza dos debates. Mas se a gente deixar de lado essas idiosincrasias, né, ao veicular uma sessão do STF, a TV Justiça ela proporciona não só uma aproximação do cidadão com o Poder Judiciário para entender seu funcionamento e como são decididas importantes questões da sociedade, mas também a possibilidade de participação desse cidadão nas decisões do Supremo ou do reflexo dessas decisões na sociedade por meio do controle social. Ao ter mais ciência das decisões que estão sendo adotadas pelo Supremo, pelos outros órgãos judiciários e dos impactos dessas decisões, o cidadão certamente pode se manifestar em caráter político de maneira mais informada e virtuosa, o que é, sem dúvida, positivo para a democracia. E a mudança provocada pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia, doutor Arthur, ela muda os marcos regulatórios que já existem no país? A radiodifusão, né, incluindo aí as TVs públicas, elas passaram por duas grandes mudanças recentemente, em termos de mudanças tecnológicas. Né? Primeiro foi a chegada da TV digital, isso aí, né, na década de 2000, aí, especialmente culminando no desligamento da TV analógica que veio acontecendo aí a partir de 2014 e 2015. Essa mudança tecnológica ela trouxe algumas alterações marginais à regulamentação existente para as TVs públicas, como, por exemplo, a possibilidade de realizar a multiprogramação. Hoje, o canal digital ele permite uma multiprogramação, que é você, na prática, enviar até 4 canais
dentro de um mesmo canal, 6 MHz, digamos assim, e com isso existe a possibilidade que é liberada, né, em alguma medida também para as TVs públicas. E mais recentemente agora, com o 5G, a gente está fazendo uma transformação tecnológica da TV por satélite, né, da TV das parabólicas, né, que também, como muita coisa do setor de radiodifusão, nasceu meio que espontaneamente, né? A TV por satélite, por parabólica, ela nasceu com as pessoas simplesmente captando o sinal que era transmitido, era um link interno das empresas de radiodifusão, que não era feito para ser divulgado publicamente, mas como não era criptografado, né, não era codificado, as pessoas perceberam que conseguiam captar aquele conteúdo nos locais, sobretudo nos locais onde não tinha uma rede de radiodifusão terrestre. Então, se criou, né, hoje, a parabólica ainda é muito usada no Brasil, e agora a gente está não apenas digitalizando as parabólicas, mas levando elas para uma faixa com maior qualidade, com equipamento menor, e certamente as TVs públicas vão se beneficiar disso também. Agora, existe uma regulamentação ainda dessa radiodifusão por meio de satélite a ser feita no Brasil, porque é algo que surgiu quase que espontaneamente. E nós vamos a mais uma pergunta de telespectador. Como foi o processo de regulamentação para a implantação das televisões públicas no país? A Constituição, né, de 88, ela já estabelece o princípio da complementaridade entre os regimes de radiodifusão dos sistemas privado, público e estatal. Além disso, a lei de criação da EPC, que nós já falamos, ela trouxe princípios e objetivos para esses serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo. Por sua vez, quando foi feita a política de digitalização da televisão, já foi colocada uma obrigação para se assegurar pelo menos 4 canais digitais, eles são canais de 6 MHz, né, que cabem até mais de um canal, o canal com multiprogramação, para que pelo menos 4 desses canais estivessem disponíveis para o governo federal em cada um dos municípios significativos que foram identificados no plano da Anatel. E esses canais eles se destinam a transmitir sessões do Poder Executivo, programas educativos para ensino à distância, programas culturais, programas comunitários locais, né, e assim por diante, né? Inclusive, essa possibilidade de fazer multiprogramação é que permitiu a essas TVs públicas, muitas delas TVs estaduais, públicas estaduais, essa regulamentação permitiu que elas transmitissem as aulas no contexto de pandemia. Quando houve um intenso confinamento em 2020, 2021, muitos estados se mobilizaram para transmitir as aulas por meio dos seus canais de TV pública com multiprogramação. E também na televisão por assinatura, que hoje é consumida aí por uma parte significativa da população, há previsão em lei do que eu chamo de must carry, quer dizer, uma obrigação de transmitir canais para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para o Supremo Tribunal Federal, além dos canais dedicados aos poderes legislativos locais, universidades e para o poder executivo propriamente. Então, a regulamentação das TVs públicas ela existe, ela ainda é relativamente nova, incipiente, né, no Brasil, mas aos poucos ela vai se fortalecendo com o tempo. Bom, e nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre as TVs públicas no Brasil. Qual o papel e a influência que elas exercem? Nesse bloco, vamos falar de algumas TVs que se consolidaram e são referência no mundo todo. Sobre o tema, eu continuo conversando com o jornalista e professor titular da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e com o procurador federal Arthur Coimbra de Oliveira, que é conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações. E nós temos agora uma pergunta de telespectador. Vamos ver? De
que forma a sociedade civil pode intervir na comunicação pública? Professor Eugênio, além de acompanhar, dá para intervir também? Lógico que dá. Vários jornais, várias redações do mundo vêm incorporando a participação do público na elaboração das pautas. A gente sempre imagina uma redação jornalística como um órgão que formula as suas pautas, quer dizer, os seus assuntos, vai atrás das informações, das histórias, consolida isso na edição e depois veicula para o público. Com a internet, a participação do público na definição das pautas, ou seja, da escolha dos assuntos, das notícias, é muito maior. E isso pode, sim, ter um efeito positivo e um efeito de aproximação entre aquela redação, aquela instituição e o seu público ou os seus diferentes públicos. Isso pode acontecer. O Guardian, que é um jornal inglês, trabalhou muito nessa perspectiva e, para dar um exemplo brasileiro, a revista Elle, no Brasil, fez um tipo de avanço nessa direção, assunto que hoje vem sendo pesquisado na academia também, na universidade. E o cidadão, ele tem noção desse poder de intervir na programação, professor? As pessoas que são submetidas a trabalho escravo ainda hoje, elas vivem essa situação muitas vezes porque não sabiam que têm direito de ter os seus documentos. É vendida para elas uma história de que elas, sem os documentos, nunca vão conseguir coisa melhor, e muita gente acreditou nisso. Eu vi isso com os meus olhos, ouvi com os meus ouvidos. Em casos de 15 anos, 20 anos atrás. Mas a informação, em todos os campos, é vital para que cada pessoa realize plenamente o seu destino, exerça plenamente os seus direitos. A informação é vital para isso. As pessoas precisam e buscam informação e muitas vezes as pessoas não sabem que têm direito a determinadas informações. À medida que saibam e à medida que nós, que trabalhamos com comunicação, cumpramos o papel de alertá-las para isso, sim, elas vão procurar e vão procurar cada vez mais. Mas a nossa tradição cultural não é boa nessa matéria. Nós temos aí autoridades públicas que acham que podem estabelecer sigilos de 100 anos para todas as matérias, que aquelas decisões, aqueles processos não poderão ser examinados pelo público. Isso ainda é muito forte na tradição brasileira. À medida que a gente supere essa tradição antidemocrática e antirrepublicana, pode ser que essa procura aumente. Mas a pergunta é outra. Nós estamos preparados para estimular essa procura? Estamos preparados para atendê-la? Esse é um desafio das emissoras públicas. Doutor Arthur, a comunicação pública representada pelas emissoras públicas, ela cumpre o que prevê a nossa Constituição sobre o acesso à informação? Quando a gente lê o acesso à informação na Constituição, ele tem uma abrangência muito grande, né? E o artigo 5º, assegurando esse acesso à informação, ele se desenrola em uma série de medidas infraconstitucionais. Temos aí, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, né, que cristaliza isso de maneira muito clara. Essa lei, ela trouxe uma inovação ao estabelecer que a administração pública ela tem o dever de divulgar, né, todas as informações que forem de interesse coletivo ou geral, independentemente de requerimento. Ou seja, é a própria administração que tem realmente que ir até o cidadão, fazer essa divulgação espontânea e proativa. Portanto, considerando essa perspectiva, a lei de acesso à informação, é evidente que as emissoras públicas de televisão contribuem para a concretização desse direito fundamental, que é o acesso à informação, né, que está previsto tanto na Constituição
quanto na lei de acesso à informação. Pois justamente essas TVs públicas que dão transparência e publicidade, muitas vezes ao vivo, às informações de interesse geral da população. E aí existem, inclusive, iniciativas de programas governamentais, né, que objetivam levar a TV pública mais próxima do cidadão. Existe uma iniciativa de digitalizar todos os sinais de televisão analógica terrestre no Brasil e, com isso, levar também as TVs públicas digitais aos municípios que ainda não possuem esse acesso. E também nós temos a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que vem assumindo cada vez mais um papel de uma espécie de host, né, e permitindo um compartilhamento dessa infraestrutura com as demais TVs públicas, então conduzindo todas as TVs públicas tecnicamente possíveis para todos os lugares do Brasil. Doutor Arthur, existe um projeto de lei que estabelece as diretrizes, conceitos e também os princípios da atividade da comunicação pública, e ele está avançando na Câmara. Qual a importância de ter uma lei para reger esse assunto? Se trata do projeto de lei 1202, né, de 2022, e esse projeto de lei ele nasceu na própria Câmara, né, por meio de uma sugestão legislativa que foi apresentada por uma associação, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que é uma entidade de classe que reúne e representa aí os comunicadores da área pública, governamental e do terceiro setor, exatamente as TVs públicas e as rádios também públicas. Quando a gente lê o projeto, é um projeto que está ainda em tramitação, embora seja possível fazer uma reflexão mais profunda sobre os mecanismos de fiscalização e controle, que é algo que acredito que seja algo que vai ainda ser aprimorado ao longo da condução do projeto, a gente percebe, né, já no que foi apresentado, que já existe, uma importância grande na definição das balizas para aprimorar a transparência, o atendimento claro às finalidades das TVs públicas, sem distorções de interesses, né, que não pode ter interesses comerciais, mas também permitindo o fomento ao diálogo, a participação popular e a representatividade nas ações e nas políticas de comunicação pública. E, certamente, essa discussão desse projeto de lei certamente vai contribuir para que todas as TVs públicas continuem desempenhando de forma adequada as suas finalidades. Para encerrar o programa aqui, eu gostaria de saber quais são os desafios, os principais desafios aí para as TVs públicas. Eu começo pelo senhor, procurador. Existem dois desafios que se avizinham e se tornam cada vez mais evidentes das TVs públicas. O primeiro é encontrar mecanismo de sustentação financeira, né? Tanto para as TVs públicas em sentido amplo, quanto para as TVs estatais. Tem, por exemplo, a EBC, que tem uma contribuição de fomento específica destinada a ela. Outras TVs estatais possuem orçamento alocado a partir da votação do orçamento legislativo. E as TVs públicas não estatais, elas lidam com rendimentos, recursos, doações, e uma série de outros patrocínios, uma série de outros mecanismos para sobreviver. Um dos desafios de uma TV pública é esse, né? O outro desafio, como o professor Eugênio já mencionou, inclusive no início da sua fala, se refere à independência editorial. Você tem uma capacidade, especialmente da TV que é estatal, de ter uma editoria que consiga refletir os anseios da sociedade da maneira mais fiel possível, a despeito do comando eventual que exista na cadeia editorial, e o que é algo muito positivo para a democracia e para a cidadania. E o senhor, o que ressalta, professor Eugênio? Olha, eu quero concordar de novo com o doutor Arthur.
eu coloco o desafio das emissoras públicas com uma única palavra: é independência. Bom, nosso tempo chegou ao final. Professor Eugênio Butti, procurador Arthur Coimbra de Oliveira, muitíssimo obrigada pela participação de vocês no nosso programa. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!